Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar lendo o livro Os Quatro Caminhos, Quatro Yogas, Quatro Caminhos da Autorrealização, de Swami Vivekananda. E agora a gente vai continuar a parte que fala sobre Jnana Yoga. Então é a segunda parte do Jnana Yoga. Essa é a única forma de alcançar a meta. Dizer a nós próprios, dizer a todos os demais que somos divinos. E conforme repetimos isso, a força virá. Embora todos os sistemas concordem que tivemos o império e o perdemos, dão-nos conselhos vários quanto à forma de o reavermos. Um diz que devemos realizar certas cerimônias, pagar certas somas em dinheiro a certos ídolos, comer certa qualidade de comida, viver de maneira especial, e assim reaveremos o império. Outro diz que devemos chorar e nos prostrar e pedir perdão a certo ser que está para além da natureza, e assim reaveremos o império. E ainda outro diz que se amarmos aquele ser como todo o nosso coração, reaveremos o império. Mas o único melhor conselho diz que não deveis absolutamente chorar. Não precisais realizar todas essas cerimônias, nem tomar conhecimento de como reaver o vosso império, porque jamais o perdeste, porque devereis procurar o que jamais perdeste. Sois puro desde já sois livres. Se pensais que sois livres sereis nesse momento. E se pensais que está aprisionado, aprisionados estareis. Essa é uma declaração muito atrevida. Pode assustar-vos agora, mas quando pensardes nela e a compreenderdes em vossa própria vida, então sabereis que o que eu digo é verdade. Porque supondo que a liberdade não é a vossa natureza, não há forma alguma de vos tomardes livres. Supondo que sois livres e que de certa forma perdeste essa liberdade, isso mostra que não eres livres no começo. Se tivesses sido livre, o que poderia levar-vos a perder essa liberdade? O independente jamais pode tornar dependente. Se é realmente dependente, sua independência era uma alucinação. Dos dois lados, qual escolhereis estar? Se dizeis que a alma era, por sua natureza pura e livre, segue naturalmente que nada no universo poderia torná-la aprisionada ou limitada. Mas se havia algo na natureza que podia aprisionar a alma, segue-se naturalmente que ela não era livre. A vossa declaração de que ela era livre não passava de uma ilusão. Assim, se nos é possível alcançar a liberdade, a conclusão é inevitável. A alma é livre por sua natureza. Não pode ser de outra maneira. Liberdade significa independência de tudo quanto é exterior. Isso significa que nada fora dela própria pode agir sobre ela como... Para, menino, para! Não podeis estabelecer a imortalidade da alma, a não ser que concedais se ela livre por sua natureza. Ou, em outras palavras, que nada pode agir sobre ela vindo do exterior. Beba veneno e morro, assim mostrando que o meu corpo pode receber a ação de algo externo que se chama veneno. Mas se é verdade que a alma é livre, segue-se naturalmente que nada pode afetá-la, ela jamais pode morrer. Liberdade, imortalidade, bem-aventurança. Tudo isso depende de estar a alma, para além da lei da causação, para além de Maya.
Das duas opiniões, quais escolhereis? Ou fazeis da primeira uma ilusão, ou fazeis da segunda uma ilusão. Eu farei da segunda, com certeza, uma ilusão. Mas conforme com todos os meus sentimentos e aspirações, estou perfeitamente consciente de ser livre da natureza. E não admitirei que essa prisão é verdadeira e minha liberdade uma ilusão. Tal discussão aparece em todas as filosofias, de uma forma ou de outra. Mesmo nas mais modernas filosofias encontramos essa mesma discussão. Há dois partidos. Um diz que não existe alma, que a ideia da alma é uma ilusão causada pela repetida mudança de partículas de matéria, produzindo a combinação que chamais corpo ou cérebro, que a impressão de liberdade é resultado de vibrações, movimentos e contínuas modificações dessas partículas. As seitas budistas que mantêm o mesmo ponto de vista e ilustram-nos com um exemplo. Se tomar de uma tocha e o fizer girar rapidamente, haverá um ciclo de luz. Esse ciclo realmente não existe, porque a tocha está mudando de lugar a cada momento. Não somos senão feixes de pequenas partículas que em seu rápido rodopio produzem a ilusão de uma alma permanente. O outro partido declara que na rápida sucessão dos pensamentos a matéria ocorre uma ilusão e não existe realmente. Assim, vemos de um lado a declaração de que o espírito é uma ilusão e do outro a afirmativa de que a matéria é uma ilusão. Que lado tomaremos? Evidentemente tomaremos o espírito e negaremos a matéria. Os argumentos são idênticos para ambos os casos. Somente do lado do espírito o argumento é um pouco mais forte, porque ninguém jamais viu o que é a matéria. Só podemos sentir a nós mesmos. Jamais conheci um homem que pudesse sentir a matéria saindo de si próprio. Portanto, o argumento é um pouco mais forte do lado do espírito. Em segundo lugar, a teoria do espírito explica o universo, enquanto a materialidade não o faz. Daí ser ilógica a explicação materialista. Se tiver de todas as filosofias a fervura e a analisardes, verificareis que elas ficam reduzidas a uma ou outra dessas duas porções. Portanto, também aqui, sob forma mais intricada, sob forma mais filosófica, encontramos a mesma questão referente à prisão e à liberdade. Um lado diz que a primeira é uma ilusão e o outro que a segunda é uma ilusão. E naturalmente ficamos com a segunda, ao acreditar que nossa prisão é uma ilusão. A solução da Vedanta é que não estamos aprisionados, que já somos livres. Não apenas isso, mas dizer ou pensar que somos pioneiros é perigoso. É um erro no auto-hipnotismo. Assim dizer, estou aprisionado, sou fraco, sou desamparado, desgraçado sobre vós, prendei-vos a mais uma cadeia. Não digais tais coisas, não pensais tais coisas. Eu soube de homem que vivia numa floresta e costumava repetir dia e noite, Shivoban, eu sou o abençoado. Um dia, um tigre caiu sobre ele e o arrastou para matá-lo. As pessoas que estavam do outro lado do rio viram aquilo e ouviram a voz, enquanto a voz nele permaneceu dizendo, Shivohan, mesmo entre os próprios lauces do tigre. Tem havido homens assim. Tem havido homens que, mesmo no momento em que estão sendo cortados em pedaços, abençoaram seus inimigos. Eu sou ele, e assim és tu. Sou puro e perfeito, e assim são todos os meus inimigos. Vós sois ele, e assim eu sou. Sou eu. Essa é a posição da força. Há coisas grandes e maravilhosas nas religiões dualistas.
Maravilhosa é a ideia de Deus pessoal, separado da natureza, que adoramos e amamos. Às vezes essa ideia é bem consoladora, mas diz o vedantista, esse consolo é algo como um efeito, que vem de um opiato, efeito não natural. Ao fim, traz fraqueza, e o que este mundo deseja hoje mais do que nunca é força. O Vedanta diz que a fraqueza é a causa de toda a angústia do mundo. A fraqueza é a causa única do sofrimento. Tomamos-nos sofredores porque somos fracos. Mentimos, roubamos, matamos e cometemos outros crimes porque somos fracos. Onde nada existe para nos enfraquecer, não há morte nem desgosto. Somos infelizes através da ilusão. Abandonemos a ilusão e tudo se desvanecerá. É coisa clara e simples, realmente. Através de todas essas discussões filosóficas e de tremendas ginásticas mentais, chegamos a esta única ideia religiosa e mais simples em todo o mundo. Há uma ideia que com frequência milita contra ela. É a seguinte: está muito bem dizer eu sou puro, eu sou abençoado, mas não posso mostrar sempre isso em minha vida. É verdade. A ideia é sempre muito duro. O ideal é sempre muito duro. Toda criança nascer vê o céu sobre sua cabeça muito longe. Nós por isso deveríamos deixar de olhar para o céu. Se não pudermos obter o néctar, resolveríamos a questão bebendo veneno? Será de algum auxílio para nós o fato de, não podendo compreender imediatamente a verdade, entramos nas trevas e nos rendemos à fraqueza e à superstição? Não faço objeções ao dualismo em muitas de suas formas. Gosto da maioria delas, mas faço objeções a todas as formas de ensinamento que inculquem fraqueza. Essa é a única pergunta que faço a cada homem, mulher ou criança que esteja em treinamento físico, mental ou espiritual. Sois fortes? Sentis força? Porque sei que é só a verdade que dá força. Sei que só a verdade da vida, nada mais a não ser o caminho para a realidade nos fará forte. E ninguém alcançará a verdade enquanto não for forte. Qualquer sistema que enfraqueça a mente, portanto, que faça a pessoa supersticiosa, apática, desejando toda sorte de selvagens, impossibilidades, mistérios e superstições, não me agrada, pois é perigoso. Tal sistema jamais trará bem algum, pois essas coisas criam morbidez da mente, tornam-na fraca, tão fraca que com o correr do tempo lhe será quase impossível receber a verdade e viver de acordo com ela. A força, portanto, é uma coisa imprescindível. Força é o remédio para a doença do mundo. Força é o remédio que o pobre deve ter quando o rico o tiraniza. Força é o remédio que o ignorante deve ter quando oprimido pelo erudito. E é o remédio que os pecadores devem ter quando tiranizados pelos outros pecadores. E nada dá mais força do que essa ideia do monismo. Nada nos faz mais morais do que essa ideia do monismo. Nada nos faz trabalhar tão bem, da forma melhor e mais alta, do que ter sobre nós toda a responsabilidade. Eu vos desafio um a um, como vos comportareis, se eu vos pusesse nas mãos de um bebezinho. Toda a vossa vida se modificaria no momento. Eu fosseis o que fosseis, devereis tomar-nos destituídos de egoísmo naquele momento. Abandonareis todas as ideias criminosas assim que a responsabilidade fosse atirada sobre vós, e vosso caráter se modificaria por inteiro. Assim, se toda a responsabilidade fosse tirada sobre nossos ombros, estaríamos a agir em nosso ponto melhor e mais alto. Quando nada temos para procurar as alpadelas
nem demônio sobre o qual lançar as culpas, nem Deus pessoal para carregar nossas cargas, quando só nós somos responsáveis. Então, nos erguemos até o melhor e o mais alto. Sou responsável pelo meu destino. Sou quem traz o bem para mim próprio. Mim próprio? Para eu próprio, né? Sou quem traz o mal para mim próprio. Sou puro e abençoado. Esta, diz a Vedanta, é a única prece que deveríamos ter. Este é o único caminho para alcançar a meta, dizer a nós mesmos e dizer a todos os demais que somos divinos. E conforme formos repetindo isso, a força virá. Porque de início vacila, irá se tornando cada vez mais forte. Nossa voz aumentará de volume, até que a verdade tome posse de nossos corações e corra através de nossas veias e impregne nossos corpos. A ilusão se desvanecerá conforme a luz, se torne mais e mais fulgurante. Carga e mais cargas de ignorância desaparecerão, e então chegará um momento que tudo mais terá desaparecido e só ficará o sol e o cintilar. Vamos falar agora da terceira parte do Jnana nesse livro. Vamos lá. É necessário alguma prática para alcançar a unidade? Positivamente, sim. Essa ilusão que diz serdes o senhor ou a senhora fulano de tal pode desaparecer através de outra ilusão, que é a prática. O fogo engolirá o fogo. Podeis usar uma ilusão para dominar outra ilusão. O eu, o conhecedor, o senhor de tudo, o ser real, é a causa de toda a visão que existe no universo. Mas lhe é impossível ver a si próprio, exceto através de reflexo. Vós não podeis ver nossa própria face a não ser no espelho, e assim eu não pode ver sua própria natureza enquanto ela não for refletida. E todo esse universo é, portanto, eu tentando compreender-se. Esse reflexo é reproduzido primeiro do protoplasma, depois de plantas e animais, e assim por diante, cada vez de melhores refletores, até que o melhor refletor, o homem perfeito, é alcançado. Tal como um homem que, desejando ver seu próprio rosto, olha primeiro para uma pequena poça de água lodosa e apenas vê um contorno. Depois vai para a água limpa e vê melhor a imagem. E a seguir, diante de um pedaço de metal brilhante, vê imagem ainda melhor, para finalmente, colocando-se diante de um espelho, ver-se tal que é. Portanto, o homem perfeito é o mais alto reflexo desse ser, que ao mesmo tempo é substância e objeto. Assim, descobriremos porque o homem instintivamente cultua tudo, e porque o homem perfeito é instintivamente cultuado como Deus em cada país. Podeis dizer o que quiserdes, mas não são eles que se destinam a ser cultuados. Por isso os homens cultuam encarnações, tais como Cristo ou Buda. Elas são as mais perfeitas manifestações do Eu Eterno. Estão muito acima de todas as concepções de Deus que vós ou eu podemos fazer. O homem perfeito é muito melhor do que essas concepções. Nele, o ciclo se completa, e a substância e o objeto fazem-se um. Nele, as ilusões se desvanecem, e em lugar delas vem a compreensão de que sempre foi aquele ser perfeito. Certa vez, eu viajava pelo deserto na Índia. Viajei por mais de um mês, sempre encontrando as mais belas paisagens diante de mim.
bonitos lagos e tudo mais. Um dia, tendo muita sede, desejei beber a água de um daqueles lagos, mas quando me aproximei, o lago desapareceu. Imediatamente, como uma pancada, veio ao meu cérebro a ideia de que aquilo era uma miragem, sobre a qual eu tinha toda a minha vida. Então recordei-me e sorri da minha loucura. Durante o mês que eu escoara todas as belas paisagens e lagos que eu estivera vendo, tinha sido miragem, mas eu não sabia distingui-la. Na manhã seguinte, eu estava novamente a caminho. Lá estavam o lago e a paisagem, mas com eles me veio imediatamente a ideia. Isto é miragem, uma vez conhecida, ela perdera seu poder de me iludir. Assim, essa ilusão do universo um dia se desaparecerá. Todo ele se desvanecerá, se esfumará, isto é, compreensão. A filosofia não é gracejo ou conversa, tem de ser compreendida. Este corpo se desvanecerá. Esta terra e tudo com ela se desvanecerá. Esta ideia de que eu sou o corpo ou a mente, em algum tempo se desvanecerá. Se o karma terminar, isso desaparecerá, para nunca mais voltar. Mas se parte do karma permanecer, o corpo, mesmo depois da ilusão se ter desvanecido, continuará a funcionar durante algum tempo, como o torno do oleiro, que se conserva rodando pelo seu próprio movimento, mesmo depois que a vasilha foi torneada. De novo este mundo vira, homens, mulheres, animais virão, tal como a miragem se repete no dia seguinte, mas não com a mesma força. Com eles virá a ideia de que agora eu conheço a sua natureza, e eles não mais me aprisionarão, não mais produzirão dor, aflição ou angústia. Ao sobrevir qualquer coisa angustiosa, a mente poderá dizer: sei que isto é uma ilusão. Sei que isso é uma alucinação. Quando o homem alcança esse estado, chamam-no Jivanka, o que vive livre. Vive mesmo enquanto vive. A meta e o fim nesta vida para o Jnana Yoga é tornar-se um Jivan Mukhiya, o que vive livre. É Ivan Mukta, o que vive neste mundo sem estar a ele apegado, com as folhas do lótus sob a água que jamais se chegam a molhar. É a forma mais alta dos seres humanos, a mais alta de todos os seres, pois compreende sua independência com o absoluto. Compreendeu que é um com Deus. O que acontecerá ao mundo então? Que bem faremos ao mundo? Tais perguntas não surgem. Que se tornará meu bolo de gergelim, de gengibre, quando eu ficar velho, diz o menininho. Que será das minhas bonecas quando eu ficar velha, diz a criança. Que será da minha bolinha de gude quando eu ficar velho, diz o menino. A pergunta é a mesma com relação a este mundo. Ele não tinha existência no passado, no presente ou no futuro. Se tivéssemos conhecido o Atman como é, se tivéssemos sabido que nada existe a não ser o Atman, que tudo ou mais não passa de um sonho, sem existência na realidade, então este mundo, com suas pobrezas, suas angústias, suas perversidades, suas bondades, cessariam de nos perturbar. Se tais coisas não existem, por quem e por que teremos transtorno? Isto é o que Jnana Yoga ensina. Antes de entrar na parte prática, cuidaremos de mais uma questão intelectual. Até aqui, a lógica tem sido tremendamente rigorosa. Se o homem raciocina, não há lugar onde possa ficar até que chegue a isto, que há somente uma existência, que tudo mais nada é. Não há outro ponto de vista para a humanidade racional a não ser esse. Mas como se explica que
O que é infinito, sempre perfeito, sempre abençoado, existência, conhecimento, bem-aventurança absoluta, vê-se ficar sob tais ilusões. É a mesma pergunta que tem sido feita em todo o recanto do mundo. Na forma vulgar, a questão é sempre proposta: como veio ter ao mundo o pecado? Essa é a forma mais vulgar e censória da pergunta. E a outra é a forma mais filosófica, mas a pergunta é a mesma. A mesma pergunta tem sido feita em vários graus e maneiras, mas em suas formas inferiores não encontra solução, porque as histórias de maçã, serpentes e mulheres não fornecem uma explicação. Nesses estágios, a pergunta é infantil e infantil é a resposta. Karma, palavra sânscrita que significa ação e designa a lei da causa e efeito, chamada também de retribuições ou compensações. Mas a pergunta assumiu uma alta forma filosófica. Como surgiu essa ilusão? A resposta é igualmente alta. A resposta é que não podemos esperar resposta alguma a uma pergunta impossível. A própria pergunta é autocontraditória. Não tendes o direito de fazer essa pergunta. Por quê? Porque é a perfeição, porque está para além do tempo, espaço e da causação. Isto é perfeito. Então, perguntais como perfeito se tornou imperfeito. Na linguagem lógica, a pergunta pode ser colocada nos seguintes termos: como aconteceu que o que está para além da causalidade se tornou causado? Vós vos contradizeis. Primeiro admitis que isso está para além da causalidade, depois indagais o que causa isso. Essa pergunta só pode ser respondida dentro dos limites da causalidade. É pergunta que pode ser feita até onde o tempo, o espaço e a causalidade se entendem. Mas para além disso seria tolice formulá-la, porque a pergunta seria ilógica. Dentro do tempo, do espaço, da causalidade, ela jamais pode ser respondida. E que resposta pode existir para além desses limites? Só pode ser sabido quando transcendemos. Portanto, prudente será deixar a pergunta em paz. Quando o homem está doente, a gente se dedica a curá-lo a doença, sem resistir em que primeiro deve aprender como lhe aconteceu apanhá-lo. A outra resposta que não há assim em plano filosófico tão alto. Pode qualquer realidade produzir ilusão? Certamente não. Vemos que uma ilusão produz outra e assim por diante. É sempre a ilusão que produz ilusão. É a doença que produz doença e não a saúde que produz doença. A onda é a mesma coisa que a água. O efeito é a causa sob outra forma. O efeito é ilusão, portanto a causa deve ser ilusão, que produziu essa ilusão. Outra ilusão. E assim vai sem princípio. A única pergunta que vos resta fazer é: não rompe nosso monismo o fato de termos duas existências no universo? Uma, o eu, e a outra, a ilusão? A resposta é: a ilusão não pode ser chamada uma existência. Milhares de sonhos entram em nossa vida, mas não seria sofisma. Há, portanto, apenas uma existência indivisível no universo, sempre livre, sempre abençoada, é isso que sois. É essa a última conclusão a que chegaram os advataístas. Podeis então indagar que será de todas essas formas de culto permanecerão. Eles estão apenas tateando nas trevas em busca da luz, e através desse tateamento a luz virá. Acabamos de ver que o eu não pode ser ver por si próprio.
Nosso conhecimento está dentro de uma teia de maia, de irrealidade, e além disto fica a libertação. Dentro da teia há escravidão, e tudo está sobre a lei. Para além não há lei. No que se refere ao universo, a existência é governada pela lei, e para além dele fica a liberdade. Enquanto estiver na teia do tempo, espaço, da causalidade, dizer que sou livre é tolice, porque essa teia está sob lei rigorosa. Todos os pensamentos que tendes são causados, todos os sentimentos são causados, e dizer que a vontade é livre não passa de mera tolice. Só quando a existência infinita vem, por assim dizer, para essa teia de maia, é que ela toma a forma da vontade. Vontade é uma porção daquele ser, apanhada nas teias da maia. Portanto, a vontade é um nome falso, uma denominação imprópria. Nada significa simples tolice. Assim é todo esse falatório com respeito à liberdade. Não há liberdade em Maia, não há liberdade enquanto não fores além de Maia. Essa é a verdadeira liberdade da alma. Os homens, por mais agudos e intelectuais que sejam, por mais claramente que sejam a força da lógica, que diz nada poder ser livre aqui, sentem-se todos compelidos a pensar que são livres. Não podem evitar, não há trabalho que se possa realizar, enquanto não começarmos a ver que somos livres. Isso significa que a liberdade que falamos é um relance do céu azul, para além das nuvens, e que a verdadeira liberdade, o próprio céu azul, está acolá. A verdadeira liberdade não pode existir em meio dessa ilusão, desta alucinação, desta tolice do mundo, deste universo dos sentidos do corpo e da mente. Todos esses sonhos, sem princípio nem fim, descontrolados, incontroláveis, desajustados, rompidos, sonantes, formam nova ideia deste universo. Num sonho, quando vejo um gigante com 20 cabeças vos perseguindo, está fugindo dele. Não achais que aquilo seja dissonante, achais que é apropriado e direito. Assim é esta lei. Tudo quanto chamais lei é uma simples oportunidade sem significação. Neste sonho em que estáis chamais a isto lei, dentro de Maia, enquanto existe essa lei de tempo, espaço e causalidade, não haverá liberdade, e todas essas várias formas de culto estão dentro dessa Maia. A ideia de Maia, a ideia do bruto e do homem estão dentro dessa Maia. E como tais, são igualmente alucinações, todas elas são sonhos. Mas deveis ter cuidado de não argumentar tal qual alguns homens extraordinários que ouvimos falar no tempo presente. Dizem que a ideia de Deus é ilusão, porém que a ideia deste mundo é verdadeira. Ambas as ideias resistem ou tombam pela mesma lógica. Só ele tem o direito de ser um ateu, que nega este mundo tanto quanto o outro. O mesmo argumento aplica-se a ambos. A mesma massa de ilusão estende-se de Deus até a um animal, mais insignificante, de um fio de capim ao Criador. Resistem ou caem pela mesma lógica. A mesma pessoa que vê falsidade na ideia de Deus deve vê-la também na ideia do seu próprio corpo e sua própria mente. Quando Deus se desvanece, então se desvanece também o corpo e a mente. E quando ambos se desvanecem, o que é a existência real permanece para sempre. Ali, os olhos não podem ir, nem a fala, nem a mente. Não podemos vê-la, nem conhecê-la. E compreendemos agora que até onde pode ir a fala, o pensamento, o conhecimento e o intelecto, tudo fica dentro de Maia.
dentro da prisão. Para além dela está a realidade. Ali não chega a mente e fala. Até aqui isso está certo intelectualmente, mas é preciso que venha a prática. É necessária alguma prática para compreender essa unidade positivamente, sim. Não quer dizer que ireis tornar-vos aquele Brahmanes, já os sois. Não quer dizer que ireis tornar-vos Deus ou ser perfeito, já sois perfeito. E sempre que pensais, não, o ser será uma ilusão. Essa ilusão diz ser de vós o Senhor ou a senhora fulano de tal, pode desaparecer através de outra ilusão. O fogo engolirá o fogo, e podeis usar uma ilusão para dominar outra ilusão. Uma nuvem virá e afastará para longe outra nuvem, e depois ambas irão embora. O que são essas práticas, então? Devemos sempre ter em mente que nós iremos ser livres, mas já somos livres. Toda a ideia de que somos prisioneiros é ilusão. Toda a ideia de que somos felizes ou infelizes é uma tremenda ilusão. E outra ilusão virá, a que temos de trabalhar e cultuar e lutar para sermos livres. Esta expulsará a primeira ilusão, depois ambas terão terminado. A raposa é considerada muito ímpar pelo maometano e hindus. Também, se um cão toca em qualquer pedaço de alimento, este deve ser atirado fora e não pode ser comido por nenhum ser humano. Numa certa casa maometana, uma raposa entrou, apanhou um bocadinho de alimento que estava sobre a mesa, comeu e fugiu. O homem era pobre e tinha preparado um banquete muito bom para si próprio, e o banquete se tornara ímpio, e ele não podia comer. Assim foi ter com Muyalabi, o sacerdote, e disse-lhe: aconteceu-me o seguinte, uma raposa entrou e apanhou um bocado da minha comida. O que posso fazer? Eu tinha preparado um banquete e desejava muito comer. E agora vem essa raposa e destrói tudo. Mulá pensou por um minuto e então encontrou a única solução, dizendo: a única maneira é arranjares um cão e fazê-lo comer um bocado no mesmo prato, porque cães e raposas estão sempre em disputa. A comida que foi deixada pela raposa irá ter ao teu estômago, e também a que for deixada pelo cão, pois cada impureza anulará a outra. Estamos mais ou menos na mesma situação. Dizer que somos imperfeitos é uma alucinação, e tomaremos outra, que diz termos de prática para nos tornarmos perfeitos. Então uma anulará a outra. Como podemos usar um espinho para atrair o outro e depois atirar ambos fora? Há pessoas às quais é suficiente como conhecimento o fato de ouvir: tu és isto. Num relance, este universo desaparece e a natureza real resplandece. Mas outras têm de lugar duramente para se livrarem da ideia do aprisionamento. A primeira pergunta é: quem está em condição de ser Gnana-yogi? Porque estão equiparados com estes requisitos. Primeiro, renuncia a todos os frutos do trabalho e todos os gozos desta ou de outra vida. Se sois o Criador do Universo, tereis que desejardes, porque criareis para vós mesmos o que desejardes. É apenas uma questão de tempo. Alguns conseguem imediatamente, outros têm, pois são charas, impressões passadas, a erguerem-se no caminho dos seus desejos. Damos o primeiro lugar ao desejo de prazeres, nesta ou em outra vida. Negais que existe uma vida qualquer, porque a vida é apenas outro nome da morte.
Negais que sois um ser vivo, quem se importa com a vida? A vida é uma dessas alucinações, e a morte é sua réplica. A alegria é uma parte dessas alucinações e a angústia outra parte, e assim por diante. Que tendes vós com a vida ou com a morte? Tudo isso não passa de criação da mente. A isso se chama abandonar os desejos de prazeres nesta ou em outra vida. Depois vem o controle da mente, acalmando-a de tal maneira que ela não se desfaça em ondas e tenha toda sorte de desejos. Manter a mente firme, sem permitir que ela vacile através das causas externas ou internas. Controlar a mente perfeitamente, apenas pelo poder da vontade. O Jnana Yoga não recebe qualquer auxílio interno ou externo. Os instrumentos em que acredita são o raciocínio filosófico, o conhecimento e sua própria vontade. Depois vem o Titikshā, paciência, suportando todas as angústias sem murmurar, sem se queixar. Quando o agravo vier, não se importar. Se é um tigre avançar, fica ali. Há homens que praticam Titikshā e têm sucesso. Há homens que dormem nas margens do Ganges em pleno verão da Índia e no inverno boiam sobre a água do Ganges o dia inteiro. Não se importam. Homens sentam-se na neve dos Himalaias e não se importa de usar roupa alguma. Que é o calor? Que é o frio? Que as coisas venham e vão. Que diferença isso me faz? Eu não sou o corpo. É difícil compreender isso em países ocidentais, mas é bom saber que isso é feito. Assim como o vosso povo é corajoso bastante para saltar a boca de um canhão no meio de um campo de batalha, nosso povo é corajoso bastante para pensar e agir de acordo com sua filosofia. Da sua vida, por isso, sua existência, conhecimento, bem-aventurança absoluta. Eu sou ele, eu sou ele. Assim, como o ideal ocidental é manter o luxo na vida prática, assim o nosso é manter a mais alta forma de espiritualidade, a fim de demonstrar que a religião não é apenas palavras inconsistentes, mas pode ser levada avante em todos os pontos. Nesta vida, isso é Titikshā, suportar tudo, não se queixar de nada. Eu mesmo tenho visto homens que dizem: eu sou a alma, que vem a ser o universo para mim. Nem prazer, nem dor, nem virtude, nem vício, nem calor, nem frio, nada é para mim. Isso é Titikshā, não correr atrás dos prazeres do corpo. O que é religião? Rezar, dar-me isto e aquilo, ideias loucas sobre religião. Porque acredito nelas não tem uma verdadeira ideia sobre Deus e a alma. Meu mestre acostumava dizer que o arbusto voa alto, cada vez mais alto, até se tornar um simples ponto. Mas seus olhos estão sempre no pedaço de carniça que ficou na terra. Afinal, qual é o resultado da vossa ideia sobre a religião? Limpar as ruas e ter mais pão e roupa? Quem se importa com pão e roupa? Milhões chegam e vão a cada minuto. Quem se importa? Por que fazer questão das alegrias e vicissitudes desse pequeno mundo? Ide para além dele, seus ais. Ide para além da lei, deixai todo o universo desvanecer-se e ficai sozinho. Eu sou existência absoluta, conhecimento absoluto, bem-aventurança absoluta. Eu sou ele, eu sou ele. A quarta parte. O Jnana diz: a mente não existe nem o corpo. Sua meditação, portanto, é a mais difícil, a negativa. Ele nega tudo e o que fica é o eu. O Jnana deseja alcançar o universo do eu pela mera força da análise.
O Gnani procura arrancar-se ao seu aprisionamento da matéria pela força da convicção intelectual. Este é o caminho negativo. O net, isto não, isto não. A felicidade está no corpo, na mente ou no Atma. Nos animais e nos seres humanos superiores, a felicidade está toda no corpo. O homem algum pode comer com a mesma satisfação com que come um cão ou um lobo esfomeado. Portanto, no cão e no lobo, a felicidade está inteiramente no corpo. Nos homens encontramos um plano mais alto de felicidade do pensamento. É no Gnani há o mais alto plano de felicidade, no eu, o Atma. Assim, para o filósofo, esse conhecimento do eu é de maior utilidade, porque lhe dá a mais alta felicidade possível. Satisfação dos sentidos ou coisas físicas não pode ser da mais alta utilidade para ele, porque não encontra nele o mesmo prazer que encontra no conhecimento de si mesmo. E afinal, o conhecimento é a única meta, e é realmente a maior felicidade que conhecemos. Todas as pessoas que trabalham e lutam e se esforçam como se fosse máquina não gozam realmente da vida. Mas quem goza é um homem instruído. Um ricaço compra um quadro, mas o homem que entende a pintura é quem goza. E se o ricaço não tem conhecimento da arte, o quadro é inútil para ele. Torna-se o possuidor apenas. Por todo o mundo, é um homem instruído quem goza a felicidade desse mundo. O ignorante nunca tem prazer, precisa trabalhar para os outros inconscientemente. Não há senão um Atma, não pode haver dois. Vimos como em todo o universo há apenas uma existência, e essa única existência, quando vista através dos sentidos, é chamado mundo, o mundo da matéria. Quando é vista através da mente, é chamado mundo dos pensamentos e ideias. E quando é vista como é, então, é um único ser infinito. Deveis manter em vossa mente o seguinte: não é que exista uma alma no homem, embora eu tivesse de aceitar isso de início como fora de dúvida, a fim de poder explicar. Mas há apenas uma existência, e essa existência é o Atma, o eu. Quando isso é percebido através dos sentidos, através da imagem dos sentidos, é chamado corpo. Quando é percebido através do pensamento, é chamado de mente. Quando é percebido através da sua própria natureza, é chamado de Atma, a única existência. Portanto, não existem três coisas numa só, o corpo, a mente e o eu, embora essa fosse um caminho conveniente para o curso da explicação. Mas tudo isso é o Atma. E esse ser único é às vezes chamado corpo, às vezes mente, às vezes eu. Segundo os diferentes pontos de vista, não há senão um único ser que os ignorantes chamam no mundo. Dualismo e não dualismo são expressões filosóficas muito boas, mas em percepções perfeitas jamais vislumbramos o real e o falso ao mesmo tempo. Todos nascem monistas, não podemos evitar. Sempre vislumbramos um. Suponhamos que vedes um de vossos amigos vindo em vossa direção na rua. A uma certa distância vós os conheceis muito bem, mas através da obscuridade do nevoeiro que tendes pela frente, pensai que se trata de um outro homem. Quando vedes vosso amigo como um outro homem, não vede mais o vosso amigo, ele se desvaneceu. Estais vislumbrando apenas um. Suponhamos que o vosso amigo seja a senhora A. Quando vislumbrais o senhor A como o senhor 13, não veja absolutamente o senhor A. Em cada um dos casos, veja apenas um. Quando vós vedes como um corpo, sois como o corpo, e nada mais. E esta é a percepção da vasta maioria da humanidade.
Pode falar de alma, da mente, de todas essas coisas, mas o que percebe é a forma física, tato, paladar, visão e assim por diante. Entretanto, certos homens em determinados estados de consciência percebem-se como pensamentos. Sabeis naturalmente a história do Sr. Ruff Dave, que estava fazendo experiência diante de sua classe com gás hilariante. Subitamente um dos tubos se rompeu e o gás escapou, levando-o a respirá-lo. Por algum momento ele se manteve como uma estátua. Depois disso, aos alunos que, enquanto se sentiu naquele estado, perceberam realmente que todo mundo é feito de ideias. O gás por algum tempo levou a olvidar da consciência do corpo, e mesmo aquilo que ele estava vendo como corpo começou a vislumbrar como ideia. Quando a consciência se ergue ainda mais alto, quando está pequena e insignificante, consciência tiver desaparecido para sempre, o que é a realidade por trás dela? Brilhará, e nós viveremos como a única existência consciente e bem-aventurança, o único átomo universal, um que é o próprio conhecimento único, um que é o próprio bem-estar, para além de todas a comparação, para além de todo o limite, sempre livre, jamais aprisionado. Infinito como o céu, imutável como o céu, tal como se manifestará em vosso coração na meditação. Como explicar o adventaísta as várias teorias do céu e do inferno e essas várias ideias que encontramos em todas as religiões? Quando o homem morre, diz que vai para o céu ou para o inferno, para aqui ou para ali, ou que quando o homem morre, torna a nascer em outro corpo, seja no céu ou em outro mundo algures. Tudo isso não passa de alucinação. Falando com realismo, ninguém nasce nem morre. Não há céu nem inferno. Neste mundo, todos os três realmente jamais existiram. Contai a uma criança uma porção de histórias de fantasia e fazei-a sair à rua pela noite. Existe ali um pequeno toco de árvore que vê a criança, um fantasma com a mão estendida, pronto para agarrá-la. Suponhamos que o homem vire à esquina desejando encontrar sua namorada. Vê naquele toco de árvore uma jovem. Um policial que venha da mesma esquina vê o toco transformado em ladrão. O ladrão vê como um policial. Trata-se do mesmo toco de árvore que foi visto de várias maneiras. O toco é a realidade, e a visão do toco são projeções das várias mentes. Há um ser, um eu, que nunca vem nem vai. Quando o homem é ignorante, deseja ir para o céu, ou para um lugar parecido. Durante toda a sua existência, retornou a pensar nisso, e quando esse sonho terreno se desvanece, vê este mundo como um céu, com anjos voando sobre ele. Se o homem deseja toda a sua vida encontrar-se com seus antepassados, consegue encontrá-la a partir de Adão. Polis cria todos eles. Se o homem é ainda mais ignorante, está sempre assustado pelo fanatismo, com a ideia de inferno, com toda sorte de castigos, quando ele morre, verá esse mesmo mundo como um inferno. Tudo o que significa isso de nascer ou morrer é simplesmente um caso de mudança no plano de visão. Nem vós moveis, nem se move aquele que sobre o que projetais vossa visão. Sois os permanentes, os imutáveis, como podeis ir e vir. Isso é impossível, sois onipresente. Tais onde estais, esses sonhos, essas várias nuvens movem-se. Um sonho segue-se ao outro, sem conexão. Não há lei de conexão nesse mundo, mas pensamentos, que há uma grande quantidade de conexão. Todos vós leis, provavelmente, Alice no País das Maravilhas.
O mais maravilhoso livro infantil que foi escrito neste século. Quando eu li, fiquei encantado, pois sempre tive a intenção de escrever um livro assim para as crianças. O que mais me agradou nele foi o que julgai ser o mais incongruente, pois ali não há conexão. Uma ideia vem e salta para outra sem qualquer conexão. Quando fostes criança, julgaste ser aquela a mais maravilhosa conexão. Assim aquele homem tornou a apossar-se nos pensamentos da sua infância, que eram perfeitamente conexos. Então para ele, e compôs aquele livro infantil. E todos esses livros que os homens escrevem, tentando fazer as crianças engolir suas próprias ideias de adultos, são tolices. Todos nós somos crianças crescidas em estudo. O mundo é a mesma coisa desconexo, Alice no País das Maravilhas, sem qualquer conexão. Como? Essa é a pergunta seguinte. Como podemos compreender isso? Como podemos romper esse sonho? Como acordaremos desse sonho que nos diz sermos pequeninos homens, pequeninas mulheres e todas essas coisas? Tal escravização tem de ser rompida. Como? Esse átma primeiro tem de ser ouvido, depois raciocinado e depois meditado. Esse é o método adivaísta de Nani. A verdade tem que ser ouvida, depois se reflete sobre ela, e daí por diante precisa ser constantemente afirmada. Pensai sempre: eu sou Brahma. Nunca diga: ó Senhor, sou um miserável pecador. Quem vós ajudarás? Sois o auxílio do universo, e neste universo pode ser de auxílio para vós. Onde está o homem, o Deus ou o demônio que vos ajude? Que pode prevalecer sobre vós? Sois o Deus do universo. Onde podeis encontrar auxílio? Jamais o auxílio veio de parte alguma a não ser de vós mesmos. Em vossa ignorância, cada prece foi escondido por algum ser, mas vós mesmos, sem o saber, respondeste à prece. O auxílio veio de vós mesmos, e vós tiveste satisfação em imaginar que certo alguém vos estava mandando auxílio. Não há auxílio para vós, fora de vós mesmo. Sois o Criador do universo. Como o bicho da seda, teceste um casulo em torno de vós. Quem vos salvará? Rompei vosso casulo e sai dele como uma bela borboleta com alma liberta. Então só então verei a verdade. Dizei sempre convosco mesmo: eu sou ele. Essas são palavras que queimarão as escórias da mente, palavras que farão surgir as tremendas energias que já estão dentro de vós, o poder infinito que dorme em vosso coração. Tais coisas devem surgir através da verdade constantemente ouvida e de nada mais. Donde houver pensamento de fraqueza, não vos aproximeis. Evitai toda fraqueza. Evitai toda fraqueza se quiserdes ser ginânimo. Antes de começar a prática, limpai vossas mentes de todas as dúvidas. Lutai, raciocinai, argumentai, e quando tiverdes estabelecido em vossa mente que isso, apenas isso pode ser verdade e nada mais, cessai de discutir. Fechai vossa boca, não ouçais argumento nem argumenteis, que adiantam mais argumento. Estais satisfeito e decidiste a questão, que permanece ainda. A verdade tem que ser compreendida. Portanto, por que perder tempo valioso em argumentos? A verdade agora tem que ser meditada. A cada ideia que vos dá força deve ser aceita. A cada pensamento que vos enfraquece deve ser rejeitado. O Ginana diz: a mente não existe, o corpo não existe. Essa ideia de corpo e mente deve ir embora, deve ser expulsa. Portanto, é loucura pensar nele. Seria como tentar curar o mal pela aplicação de outro.
Sua meditação é, portanto, a mais fácil porque é a negativa. Ele nega tudo, e o que fica é o eu. Essa é a maneira mais analítica. O Jnani deseja arrancar o universo do eu pela pura força da análise. É muito fácil dizer eu sou um Jnana, mas é muito difícil ser realmente um Jnana. O caminho é longo e, por assim dizer, como caminhar sobre o fio de uma navalha, e ainda assim não se desesperar. Acordai, levantai-vos, e não pareis até que tenhais atingido a meta. Assim dizem os Vedas. Portanto, que venha a ser a meditação para o que ele deseja erguer-se acima de qualquer ideia de corpo ou mente. Expulsar a ideia de que ele é o corpo. Por exemplo, quando eu digo eu sou a mim, vem imediatamente a ideia de corpo. Que deve fazer então? Devo dar uma forte pancada à minha cabeça e dizer: não, não sou o corpo, eu sou eu. Sou o eu. Que importa? Vem a doença ou a morte numa forma das mais terríveis. Eu não sou o corpo. Por que fazer bonito o corpo? Para gozar a ilusão de uma vez mais? Para continuar a escravização? Que ela se vá? Não sou o corpo. Este é o caminho do Jnana. O Jnana sente que não pode esperar e que deve alcançar a meta agora mesmo. Ele diz: sou livre através da eternidade. Jamais estou preso. Sou o Deus do universo através de toda a eternidade. Quem poderá fazer-me perfeito? Eu já sou perfeito. Quando o homem é perfeito, vê perfeição nos outros. Quando vê imperfeição, é a sua própria mente que se projeta. Como pode ver imperfeições se não as tem em si mesmo? Assim, o Jnana não faz caso da perfeição. Não existe qualquer perfeição para ele. Assim que se liberta, não vê o bem nem o mal. Quem vê o mal ou o bem? Quem os tem em si próprio, quem vê o corpo, quem pensa que é o corpo. No momento em que vos libertais da ideia de que sois o corpo, não vedes absolutamente o mundo. Ele se desaparece para sempre. O Jnana procura arrancar-se dessa prisão de matéria pela força da convicção intelectual. Essa é a forma negativa, o net, isto não, isto não. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o próximo caminho de autorrealização, que é através do domínio da mente, o Raja Yoga. Tchau, gente.